Fala pessoal, que tá falando é o Matheus e hoje nós vamos fazer a análise de Corinthians 1, Mirassol 2, né, pela partida do Campeonato Brasileiro. Vamos fazer uma análise aí breve, vamos comentar um pouco sobre o Corinthians também, né. Bom pessoal, hoje com 10 minutos de jogo já dava pra perceber que o time do Corinthians não ia jogar bola. A verdade é essa, o Corinthians decidiu não jogar no jogo de hoje. Não sei porquê, não sei se foi um desgaste muito grande no jogo do meio de semana contra o Peñarol, não sei se foi o Diniz pedindo para os jogadores se pouparem para o jogo do meio da semana contra o Santa Fé, lá na Colômbia, né? Viagem longa, e depois ainda tem o majestoso no domingo. E acho que o Corinthians decidiu entrar na marcha 2, né? E o Corinthians não conseguiu fazer um bom jogo. Você notava muita. Como eu posso dizer? Os jogadores meio dispersos, meio sem saber o que fazer, meio sem vontade. O Galo, a partida de hoje do Galo foi tenebrosa. Nas últimas ele tem sido muito bom jogador. Não vou criticar ele por conta de uma partida. A mesma coisa do Bidon. O Bidon fez uma partida horrorosa, errou tudo que tentou na partida de hoje. O Yuri, ele tenta, né? Ele corre, ele se esforça ali na frente, então não tem muito o que dizer sobre ele. E uma coisa tem que ser dita, que o Corinthians sente muita falta da sua dupla de zaga, Gustavo Henrique e alguém ali. E alguém, simples, alguém. Porque hoje ficou mais do que notório que o time do Corinthians depende muito do Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique, nessa zaga, ele é quase tudo. Ele vai te ajudar na bola parada, ele vai te ajudar atacando, defendendo, vai ganhar as bolas aéreas, vai sair jogando bem, coisa que a dupla de zaga que jogou hoje, Gabriel Paulista e André Ramalho, não sabem fazer. Parecem dois perdidos. Pode ser também falta de entrosamento, até porque são dois jogadores que não jogaram junto nessa temporada, foi a primeira vez que eles atuaram juntos com a camisa do Corinthians, né? Essa zaga. Porque antes era Gustavo Henrique e André Ramalho, e tem sido, durante as últimas partidas, Gustavo Henrique e Gabriel Paulista. E pode ter sido falta de entrosamento, pode ter sido a ruindade deles dois também, pode ser. E isso me irritou, porque você não via, na verdade, confiança na zaga do Corinthians. E bom, já com 12 minutos de jogo, com 15, perto dos 15, eu já vi o que ia ser o jogo, né? O Candansan vai num carrinho por trás do Edson Carioca. O Ranieri sofre a falta, que eu achei falta, mas ele já deu um vermelho ali, direto, totalmente desnecessário, porque eu acho que não era para vermelho, no máximo o cartão amarelo estava bom. E depois o VAR chamou e retirou. Logo na sequência, o Bidu faz um pênalti infantil, simples, infantil, porque, cara, como que você dentro da área vai segurar, agarrar um jogador prestes a finalizar, sabe? Deixa o cara finalizar. Tinha um zagueiro na frente ainda, acho que era o Gabriel Paulista. E outra, o jogador Carlos Eduardo, né? Não é nem um dos melhores pontos do campeonato. Tá no Mirassol. Mirassol, que essa temporada é o 18º colocado do brasileiro. Tinha vencido uma partida no campeonato. Simplesmente, o cara recebe, consegue passar pelo Alan, e o Alan, só por Deus, esse cara não era pra estar vestindo a camisa do Corinthians. Já era pra ter saído há muito tempo, desde a partida contra o Fluminense, que ele faz aquele ato indisciplinar. E o Bidu, ele tomou um banho de aula hoje do Carlos Eduardo, simples. O cara corta os dois, dribla os dois, passa no meio dos dois, e precisa finalizar, o Bidu faz o pênalti. Eu achei pênalti, acho que não tem muita discussão não. Você pode até achar que foi exagero do Carlos Eduardo, que ele pode ter se jogado sim, que ele pode ter cavado sim, mas a verdade é que o Bidu abraça o cara, puxa a camisa, puxa o braço, e ele sentiu o contato e se jogou. E aí o pênalti, ele vai lá, o próprio Carlos Eduardo abre o placar. Logo na sequência, você já via que o Mirassol ia jogar no contra-ataque. Numa bola que o Corinthians errou, um passe lá na frente, contra-ataque do Mirassol. Eles conseguem trabalhar pela parte do ataque. A bola chega no Carlos Eduardo, o Bidu tava marcando, acho que os dois ali pela lateral. O Carlos Eduardo, a 5 metros do Bidu, dá um tapa na frente. E o Bidu não alcança. O Bidu não ganha na velocidade. Sendo que ele sai na frente,
e ele ainda perde na corrida, o cara faz o cruzamento e o Edson Carioca amplia o placar. Fim do primeiro tempo, o Corinthians até cria, né? Ele cria, tem uma jogada bem trabalhada no primeiro tempo, que sai lá de trás, chega no Linger, dá um facão pro Yuri Alberto, ele finaliza, o Walter pega. E mérito do time do Mirassol, né? Que entrou para jogar um jogo de verdade e o time do Corinthians foi com o pé frouxo. E já no segundo tempo, o Corinthians também faz um gol no primeiro tempo, né? Faz um gol com o Bidon, mas só que o Yuri estava em condição irregular. Já no segundo tempo parece que o Corinthians voltou um pouco mais ligado, mas ao mesmo tempo errando muito passe, errando muita tentativa de passe, um segundo tempo muito morto do time do Corinthians, e o Mirassol foi apenas administrando, cavando faltas e segurando o jogo, amarrando, passando o tempo, e quase não teve jogo no segundo tempo. Aí o Diniz ele decidiu de que ele não iria continuar até o final do jogo com seus principais jogadores. Coloca Pedro Raul, coloca Dieguinho, coloca Carlos César, vai tirando Linga, Yuri Alberto, vai tirando Bidon, tirou o Garro, vai colocando Labiade. E aí você tenta alguma coisa, tenta alguma bola no desespero, você vê o que acontece, né? O Corinthians, ele na partida de hoje não quis jogar e mesmo assim conseguiu arrancar um gol, né? O Dieguinho chuta de fora da área, desvia no pé do zagueiro do Mirassol e vai para dentro do gol. Bom, o que fica de exemplo dessa partida é que o Corinthians, esse time em específico, que eu já repeti, vou repetir de novo, a mesma coisa que eu falei no vídeo do Internacional, é um time que não sabe jogar Campeonato Brasileiro e que escolhe jogo. É um time que escolhe jogo. E a partida de hoje e a partida contra o Vitória fica muito exposto isso. Fica muito exposto, muito exposto. Você pode falar do clima, que lá na Bahia é um bafo quente do caramba, é difícil de jogar lá, é difícil, mas tem que se adaptar, o jogador tem que se adaptar, tem que saber jogar e tem que arrancar uns pontos lá, igual foi nos últimos 2 anos, em 2024 e 2025. E hoje contra o Mirassol, ficou nítido que os caras não sentem vontade de jogar contra esses times médios e pequenos. Simples. Eles não têm motivação. E isso afeta muito, ainda mais no Campeonato Brasileiro, que o que você mais tem é times médios e pequenos. E bom, o Corinthians perde 3 pontos hoje. Obviamente perde 3 pontos, porque era um adversário, teoricamente, que está numa má fase, é um adversário que não vem bem, e consegue uma derrota para ficar de exemplo aí para os jogadores, para o Diniz. É a primeira derrota do Diniz, não tem na conta dele, né? A culpa não foi dele. Não foi dele, até agora ele tem acertado tudo. Hoje não teve dinizismo, né? Hoje não teve dinizismo. O Diniz aplicou o mesmo método de jogo que ele tem aplicado nos últimos jogos, mas os jogadores que não quiseram jogar bola, né? E bom, o Corinthians está na zona de rebaixamento por conta de um gol. O Santos fez um gol a mais. Então o Corinthians está na zona de rebaixamento, termina a rodada na zona de rebaixamento e vamos ver o que será daqui para frente. No máximo o Corinthians vai conseguir os seus 45, 48 pontos, vai ficar ali meio de tabela, mais um ano, não vamos brigar por coisas lá em cima, não vamos disputar playoff de Libertadores, não vamos tentar ficar em sexto, sétimo, porque o Corinthians é esse tipo de time que vai ficar brigando lá embaixo, é um time que escolhe o jogo sim e prefere jogar as Copas, prefere jogar a Copa do Brasil, prefere jogar a Libertadores do que jogar o Brasileiro. Isso pode dar muito ruim com o decorrer do tempo, porque você não sabe o que pode acontecer. Um Campeonato Brasileiro tem 38 rodadas, mas ele passa muito rápido, já estamos na 14ª, a próxima rodada já é a 14ª, e ainda tem a pausa do meio do ano. Vamos ver o que será, né, daqui para frente. O time do Mirassol tem os seus méritos, conseguiu sua segunda vitória no Campeonato Brasileiro, sua segunda ou terceira vitória no Campeonato Brasileiro, eu posso ter me confundido, e o Corinthians está em 17º colocado, enfrenta o Santa Fé pela quarta-feira, e vamos ver o que será o jogo da quarta-feira, né, e o que será o jogo do Mirassol pela Libertadores também. O Mirassol tem jogado bem na Libertadores, né, ele conseguiu os 6 pontos dentro das 2 vitórias dentro do Maião, né, e acabou perdendo na altitude por LDU de Quito. Vamos ver agora na altitude de novo. Vamos ver o que será do Mirassol jogando na altitude de novo, que eu acho que enfrenta o Always Red, né. Bom, vamos finalizar o vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. Se você gostou, curte, comenta, compartilha para mais pessoas, para divulgar meu trabalho. Tô no Twitter agora também.
O nome do Twitter é Posse90 Oficial. Estamos no Instagram, que é Posse90.oficial. Se inscreve no canal. Voltaremos terça-feira com o jogo Arsenal e Atlético de Madrid, com a definição já de dos finalistas da Champions League. E na quarta-feira teremos 2 vídeos que sairão, 1 às 7, provavelmente, que será a definição da final da Champions League, depois do jogo de Bayern de Munique e PSG, e depois do jogo do Corinthians, o pós-jogo, né, de Corinthians e Santa Fé. Valeu, um grande abraço, se gostou, curte, segue aí e tamo junto. Falou!